Amados irmãos, eu creio que Deus nos trouxe aqui na sua casa hoje para falar conosco que Ele tem um convite muito especial da sua graça para as nossas vidas. E o que fazer com o convite da graça? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, lá na carta de Pedro, por exemplo, que o Deus Trino, o Deus Triuno, é o Deus de toda graça, sendo o Deus Pai a fonte da graça. O Deus Filho é o revelador da graça. O Deus Espírito Santo é o administrador, é o comunicador da graça divina. Amados irmãos, quando a Bíblia fala em graça, isso refere-se à tarefa graciosa em favor da salvação do pecador. Tarefa realizada por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Quero convidar a sua atenção nesta noite para esta temática, o convite da graça divina ao pecador. Primeiramente, vamos verificar aqui no texto de Isaías. A graça convida o pecador a pensar, como lemos no versículo 18, está escrito: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, cor vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde, pois, e arrazoemos. Esta palavra, este verbo, arrazoemos, significa raciocinemos. Sim, irmãos, arrazoar é exercitar o nosso pensamento. E é o Espírito Santo de Deus quem trabalha no pensamento do pecador eleito para a salvação, convencendo-lhe que todo pecador é culpado, é merecedor de condenação, e por isso está perdido sem a graça de Deus. Como disse o reformador João Calvino, a graça é a única causa da nossa salvação. Glória a Deus. Graça é o favor eterno de Deus, concedendo salvação gratuitamente a criaturas indignas, mas que são purificadas mediante a fé no sangue de Cristo derramado na cruz. Visto que, como diz a Bíblia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
É assim, meus irmãos, que nascemos de novo para experimentar total renovação do nosso entendimento, como quer o Senhor, a fim de vivermos com a mente de Cristo. A graça nos convida a pensar no perdão, como escreveu Isaías. A graça nos convida a clamar por perdão, para vivermos uma vida nova, pensando sempre nas coisas lá do alto. Como lemos em Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a graça convida o pecador a ouvir. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, então nós precisamos ouvir atenciosamente o Evangelho da graça, conforme ele foi denominado pelo apóstolo Paulo, ao dar o seu testemunho em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz que ele queria cumprir a sua carreira para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Bendito Evangelho da graça, anunciado inicialmente por Jesus Cristo, conforme está em João capítulo 1, verso 17, a graça e a verdade nos vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele, Jesus, quem nos concede a sua graça, chamando as suas ovelhas para junto dele, para os braços dele, para o seu pastoreio. E diz a Bíblia, Jesus falou, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Os bodes não seguem ao bom pastor, porque não ouvem o bom pastor. Como diz a Bíblia, aquele que não é de Deus, não ouve a palavra de Deus, mas as ovelhas ouvem e seguem a Cristo, por ser Ele o revelador da graça salvadora. E é por isso, meus irmãos, que o próprio Deus Pai, lá no monte da transfiguração, quando o seu Filho Jesus resplandeceu diante dos discípulos, a voz do Pai, vinda de uma nuvem, falou assim: este é o meu Filho amado,
no qual tenho todo o prazer, a Ele ouvi. E o profeta Isaías, meus irmãos, aqui no texto que acabamos de ler, como também no capítulo 53, versículo 3, Isaías anunciou a promessa de Deus para quem ouvir o Messias. Ele disse assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Em outras palavras, meus irmãos, proferidas pelo próprio Messias Jesus, ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, em seu coração, cearei com ele, e ele comigo. Bendito seja Deus. Amados irmãos, você hoje está ouvindo o convite da graça. Diz a Bíblia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja de Deus. Convite da graça divina. Para terminar, a graça convida o pecador a decidir. Observemos nos versículos 19 novamente e no versículo 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Para acordar o pecador, a graça fala com ele do aviso de morte para quem achar legal viver em rebeldia contra o Senhor. Está escrito: se fordes rebeldes, sereis devorados pela espada do juízo divino. O convite da graça nos livra da espada do juízo. O convite da graça nos desafia, dizendo-nos: se quiserdes. Meus irmãos, esse é um querer voluntário, consciente de abraçar a salvação, mas pela graça de Deus. É como lemos lá no último capítulo de Apocalipse, que diz: quem quiser, venha e beba de graça a água da vida. Amados irmãos, a graça requer atitude, requer uma decisão. Como diz Hebreus 4,16, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Não é para você ficar parado, braços cruzados. Não, acheguemo-nos
confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, para a graça trabalhar nas nossas vidas. O pecador, trabalhado pela graça, ele livremente decide entregar-se a Cristo, decide receber a Cristo no seu coração. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros, vencedores. Irmãos, este é o maior de todos os milagres operados pelo poder de Deus na nossa vida. Todo pecador, por quem Cristo morreu, é alcançado e trabalhado pela graça irresistível, a fim de tomar posse das bênçãos conquistadas por Cristo, bênçãos decretadas por Deus, como está aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 24, bênçãos decretadas por Deus, que nos justifica por sua graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor por sua graça maravilhosa. Queremos concluir. Deus nos trouxe neste lugar para falar ao nosso coração essa mensagem tão simples, mas tão clara da sua palavra, que Ele tem um convite especial da sua graça para mim e para você. O que fazer com o convite da graça? O pecador eleito por Deus sabe muito bem o que ele vai fazer. E após pensar, após ouvir, ele decide aceitar pela fé o convite da graça de Deus. E assim se cumpre sobre nós a Escritura, como lemos em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia, assim seja. Deus nos abençoe, aplicando a sua palavra ao nosso coração neste momento. Glória a Deus.